A Bíblia é um dos livros mais influentes da história, moldando culturas, religiões e sociedades ao longo dos séculos. Mas quem foram os autores que deram vida a essas páginas sagradas? Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios da autoria bíblica e explorar como essas vozes únicas se entrelaçam para criar uma narrativa que continua a impactar milhões de vidas. Eu sou Paulo Branquinho e vamos lá. A Bíblia foi escrita ao longo de séculos, com o Antigo Testamento sendo composto entre aproximadamente 1400 a.C. e 400 a.C. e o Novo Testamento entre 50 d.C. e 100 d.C. Durante esse período, diversas civilizações influenciaram a escrita, incluindo os hebreus, os egípcios, os babilônicos, os romanos e os gregos. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, segundo 2 Timóteo 13, verso 16. Diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O fato que o Senhor seja a fonte da inspiração para os autores não quer dizer que ele ditou palavra por palavra. Observamos claramente isso no estilo literário de cada autor, como por exemplo Lucas capítulo 1, verso 1 até 4. Diz que visto que muitos ouvem, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me parece bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. 1 Coríntios 7, versos 12. Aos mais digo eu, não Senhor, e se algum irmão tem mulher incrédula está consciente em morar com ela, não a abandone. Um fato muito curioso é que, embora todos os autores da Bíblia tinham seu próprio conceito das coisas que se passavam à volta, ainda assim foram movidos pelo Senhor para colocar em palavras certas, sem erros e aprovadas pelo próprio Senhor. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Outro fato curioso é que, como a Bíblia foi inspirada por Deus, ela nos revela as vontades de seu Criador, seus atributos e, o mais importante, a relação com a humanidade. Então, o próprio Deus escolheu se revelar a nós por meio da sua palavra, um livro escrito, assim podendo conhecê-lo, e ainda cuidou para que não tivesse o uso de palavras errôneas. Logo, a Bíblia, escrita por homens comuns, inspirado pelo Deus único e verdadeiro. As pessoas que escreveram a Bíblia viveram ao longo de cerca de 1500 anos em Israel, e vários outros países tinham culturas e modos de vida muito diferentes, mas a mensagem de todos os livros da Bíblia é a mesma. Deus guiou as palavras de cada autor da Bíblia para transmitir sua palavra ao mundo. Então, quantas pessoas escreveram essa mesma Bíblia? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens ao longo de aproximadamente 1500 anos. Esses autores vieram de diferentes contextos e profissões, o que contribuiu para a diversidade de estilos e perspectivas presentes nos textos bíblicos. Eram eles rainhas, pastores de ovelhas, camponeses, sacerdotes, pescadores, cobradores de impostos, construtores de tendas, médicos, entre outros. Os autores dos vários livros da Bíblia tinham algo em comum. Todos eles proclamavam o mesmo Deus, apesar de perspectivas e cenários diferentes, mas falam a respeito do único e verdadeiro Deus. A Bíblia não é apenas um texto religioso, ela moldou a moral, a ética e a cultura de sociedades ao redor do mundo. Seu impacto é visível em várias áreas. Portanto, a autoria da Bíblia é um tema complexo e fascinante, envolvendo uma variedade de escritores e contextos históricos. Desde Moisés até os apóstolos, cada autor trouxe sua perspectiva única, contribuindo para a rica tapeceria que é a Bíblia. Compreender quem escreveu a Bíblia e o contexto em que foi escrita nos ajuda a apreciar ainda mais sua profundidade e relevância.